Você sabia que o pterodáctilo era um dos maiores répteis voadores da era dos dinossauros, com envergaduras que podiam chegar até 12 metros? Com asas membranosas e um crânio alongado, ele dominava os céus pré-históricos com habilidade e destreza impressionantes. Sabia que ele tinha uma estrutura óssea especialmente adaptada para voar, com ossos ocos que o tornavam leve e ágil no ar? E que, apesar de ser um exímio caçador aéreo, o pterodáctilo também era um oportunista que se alimentava de peixes, pequenos dinossauros e até carniça. E se eu te dissesse que ele poderia dobrar as asas e caminhar de forma bípede em terra, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esse incrível mestre dos céus, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o pterodáctilo. O pterodáctilo viveu há cerca de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Com suas asas que podiam chegar a 12 metros de envergadura e um corpo aerodinâmico, ele é frequentemente retratado como um dos maiores seres voadores que já existiram. Conhecido por seu crânio longo e afilado, asas membranosas e habilidades de voo excepcionais, o pterodáctilo dominava seu ambiente como um verdadeiro mestre dos céus. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse magnífico voador? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse réptil voador do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse habitante dos céus pré-históricos. A primeira descoberta de um pterodáctilo foi feita em 1784 pelo naturalista italiano Cosimo Collini. Desde então, inúmeros fósseis foram encontrados, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do pterodáctilo um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho, mas também às fascinantes adaptações que lhe permitiam sobreviver em seu ambiente. A popularidade do pterodáctilo no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o pterodáctilo, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 1993, o filme Jurassic Park de Steven Spielberg revolucionou a forma como o público via os dinossauros. O pterodáctilo foi retratado como uma criatura ágil e majestosa, com cenas icônicas que ainda são lembradas até hoje. O realismo dos efeitos especiais ajudou a cimentar a imagem do pterodáctilo na imaginação popular. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o pterodáctilo tinha ossos ocos e cheios de ar que o tornavam extremamente leve? Vamos explorar como ele usava essa característica em breve. Vamos começar pela anatomia desses magníficos voadores. As asas do pterodáctilo eram formadas por uma membrana de pele e músculo estendida entre um dedo extremamente alongado e o corpo, permitindo um voo eficiente e ágil. Alguns cientistas acreditam que ele poderia usar suas asas para planar por longas distâncias, aproveitando correntes de ar ascendentes para economizar energia. Mas para que uma estrutura óssea tão leve? Pesquisas sugerem que a leveza de seus ossos era crucial para o voo, permitindo-lhe caçar eficientemente e escapar de predadores com rapidez. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Com dentes afiados e um bico adaptado para agarrar presas, o pterodáctilo tinha uma boca ideal para capturar peixes e pequenos animais. Estudos indicam que ele poderia se alimentar tanto em voo quanto pousado. E quanto ao tamanho? O pterodáctilo variava em tamanho, com algumas espécies menores que um corvo moderno, enquanto outras tinham envergaduras gigantescas de até 12 metros. Seu peso estimado era relativamente baixo devido à estrutura óssea leve, o que facilitava o voo. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o pterodáctilo, apesar de seu tamanho, podia voar com uma eficiência surpreendente. O pterodáctilo era um carnívoro que passava a maior parte do seu tempo caçando e se alimentando. E você sabe o que é um carnívoro? É aquele que se alimenta exclusivamente de carne. E o que isso quer dizer? Que ele precisava capturar uma grande quantidade de presas para sustentar seu modo de vida. Estudos indicam que ele poderia capturar peixes em pleno voo ou caçar pequenos animais em terra.
Estudos sugerem que ele tinha um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar carne rapidamente. Suas mandíbulas e dentes eram adaptados para agarrar e segurar presas, permitindo-lhe acessar uma ampla variedade de alimentos. Novos estudos sobre sua locomoção sugerem que ele tinha uma postura e movimento únicos, capazes de se mover rapidamente em terra e voar com grande habilidade. Então a real é que o pterodáctilo era um mestre dos céus, sempre em busca de sua próxima refeição. Podia capturar presas em pleno voo ou se alimentar de carniça, aproveitando sua agilidade e habilidades de caça. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o pterodáctilo. Em 1995, a descoberta de fósseis de pterodáctilo com impressões de membranas alares preservadas revelou detalhes sobre sua estrutura e aparência. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos répteis voadores. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros pterossauros. Os pterossauros são um grupo de répteis voadores conhecidos por suas características físicas impressionantes, envergaduras enormes, asas membranosas, crânios alongados e dieta variada. Os pterossauros são importantes para o estudo da paleontologia porque suas adaptações evolutivas para o voo oferecem insights sobre a biologia, ecologia e evolução dos répteis voadores. Hoje não temos mais répteis que voam, sabia disso? Além disso, sua presença em muitos continentes ajuda os cientistas a entender as condições ambientais e geográficas da Terra durante a Era Mesozoica. Os avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o pterodáctilo diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Por exemplo, um estudo recente sugere que o pterodáctilo tinha uma membrana alar reforçada por fibras de colágeno, permitindo uma asa mais resistente e eficiente para o voo. O pterodáctilo é conhecido por ter um dos sistemas de voo mais eficientes entre os répteis voadores. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como caçador aéreo. Comparado a outros répteis voadores, o pterodáctilo tinha um sistema de voo complexo, semelhante ao das aves modernas. Embora seu sistema ainda seja um tema de estudo, ele permitia uma navegação precisa e eficiente no ar, crucial para a captura de presas. O tamanho e a complexidade do sistema de voo do pterodáctilo sugerem que ele poderia ter comportamentos de busca de recursos alimentares mais sofisticados, incluindo a capacidade de percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Um sistema de voo eficiente implica em maior resistência e capacidade de se alimentar por longos períodos. O pterodáctilo precisava de uma excelente capacidade de navegação para manejar seu corpo em pleno voo e manter-se ativo. O tamanho do seu sistema de voo abre a possibilidade de que o pterodáctilo pudesse ter comportamentos sociais, como viver em colônias, e é apoiada pela estrutura anatômica avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. E o pterodáctilo era um caçador solitário? As características físicas do pterodáctilo, como suas asas membranosas, crânio alongado e estrutura leve, sugerem um caçador eficiente que poderia sobreviver sozinho. Muitos animais voadores atuais, como morcegos e aves de rapina, vivem em colônias ou bandos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que o pterodáctilo também poderia ter vivido em grupos, dependendo de seu tamanho e força coletiva para sobreviver. E muitos achados de fósseis de pterodáctilo são de indivíduos encontrados juntos, o que pode sugerir que eles viviam ou se alimentavam em colônias. Mas já há descobertas de fósseis de pterodáctilo que sugerem uma possível dinâmica social entre esses répteis voadores. Esses achados indicam interações complexas entre os pterodáctilos. Em alguns fósseis de pterodáctilo foram encontrados com marcas de mordida de predadores, o que sugere interações sociais complexas, possivelmente relacionadas à defesa em grupo ou disputas territoriais. Então a questão sobre se o pterodáctilo era um caçador solitário ou social ainda não tem uma resposta definitiva. A evidência disponível sugere que o pterodáctilo pode ter exibido ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da disponibilidade de alimento. A contínua descoberta e análise de fósseis podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social deste icônico réptil voador. As descobertas recentes de impressões de pele do pterodáctilo desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência desse réptil e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia.
As impressões de pele do pterodáctilo revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por uma membrana fina e flexível nas áreas mais expostas, como o crânio e as extremidades das asas, semelhante à de alguns répteis modernos, mas com adaptações específicas para o voo. Em outras partes do corpo, como o tronco e as membranas alares, a pele poderia ser mais fina e flexível, permitindo maior mobilidade e eficiência no voo. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o pterodáctilo e outros pterossauros mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais. Representações anteriores do pterodáctilo em filmes mostravam o réptil com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do pterodáctilo, oferecendo uma visão mais realista do réptil. O pterodáctilo continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características anatômicas fascinantes, o pterodáctilo é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o pterodáctilo? E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!